Reserve. Sobre a política monetária americana e sobre o embate entre Powell e Trump e Powell, eu converso agora com Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central e colunista do CNN Money. Tony, boa tarde. Qual a tua análise desta briga? A coisa escalou ou se assentou nos últimos dias? Eu acho que, do ponto de vista do governo, né, pivotou um pouquinho. O Bessent, ele na verdade está fazendo uma crítica institucional, não tanto focado no Powell. Ele está argumentando que o Fed gasta muito dinheiro, né, porque realmente tem muita gente que trabalha lá, e lembrando que tem os Feds regionais também, né, não é só um grupo que fica aqui em Washington, tem espalhado pelo país, centenas de PhDs fazendo pesquisa, entre outras coisas, e estão gastando o orçamento dessa reforma do prédio do Fed aqui em Washington, acho que está chegando a $2 bilhões. Então ele está atacando todo esse tipo de gasto, né? Essa grande folha de pessoas que trabalham lá, e também atacando um pouquinho a ideia que o Fed como instituição está entrando em áreas que não deveria estar, né? Então teve de fato, na verdade é uma coisa que continuou com o Powell, mas não começou com ele, o Fed, né, isso é normal, né? Fica, né, aumentando o seu escopo de ação, né? Aquela história, né? Toda instituição política gosta de ter mais poder e de se expandir, né? Conhecemos isso muito bem aqui no Brasil. Então ele está atacando isso. Então acho que isso mudou um pouquinho, né? Não está tão focado na pessoa do Powell. E eu acho que, né, o que o El Arian pregou, botou no Twitter, né? Eu acho que ontem realmente que está levando esse debate sobre o que o Powell deveria fazer, né? O ponto dele sendo que, né, é melhor ele sair, né, do que a instituição ficar sofrendo ataques contínuos que podem eventualmente minar a credibilidade da instituição frente ao mercado. Você que já ocupou uma cadeira no Banco Central do Brasil, qual a tua percepção, Tony? Sair num momento como esse blindaria o Fed destas críticas contínuas que a instituição tem recebido, ou poderia abrir a porteira para que outros presidentes possam pressionar para o mesmo objetivo? Eu acho que eu tô com blinder nessa. Eu não estou entendendo muito a lógica do El Arian, para ser muito honesto, né? Ser criticado faz parte do trabalho, né? Quando eu tive no Banco Central, tinha um certo senador de São Paulo que adoraria, que ficava me perseguindo, até escrevendo artigos na Folha de São Paulo, me atacando pessoalmente, e faz parte, né? Você está lá para fazer um trabalho que muitas vezes não é agradável para a classe política vai reclamar, razão pelo qual você tem independência, né? Algum tipo de, né, proteção jurídica e de normas, né, para poder fazer esse trabalho e tentar, né, fazer esse trabalho de maneira mais técnica. Eu acho que existe uma crítica, vamos dizer, uma crítica que pode ser fundamentada sobre o que o Powell e o Fed como um todo, o comitê, lembrando que ele não decide sozinho, está fazendo em relação a política monetária e o nível de juros, tá? Quando teve o tarifaço lá, o anúncio do tarifaço em abril, vários economistas previam que a inflação ia subir bastante em função desse tarifaço, e bem da verdade é que ela não tem subido, né? E ainda há economistas achando que isso está para chegar nos próximos meses e talvez vai ter algum tipo de aumento, e teve algum aumento bastante discreto. Mas não está tendo esse apocalipse, né, que algumas pessoas estavam prevendo, e você está vendo uma economia que de fato está desacelerando em várias métricas, né? Então, por isso que eu acho que existe uma crítica que pode ser feita, né, que eles deveriam de fato cair os juros mais rapidamente. Tem dois governadores do Fed, inclusive um bastante influente, o Waller, que já falou publicamente que ele vai votar para a queda de juros nesta próxima reunião, né, que vai acontecer na semana que vem. E, obviamente, o Trump gostaria que isso acontecesse, né? Então, eu acho que tem que separar um pouquinho as coisas, né? Então, acho que tem um debate técnico, onde eu acho que até dá para entender o ponto de vista do Trump e do governo, e aí tem essa questão
né, de que você tem que aguentar o tranco mesmo e não há nenhuma razão para o Powell sair. Eu não acho que ele vai sair, tá? Pelo histórico dele e seria muito ruim, de fato, se ele saísse. Tony, sobre essa estrutura do Fed e de outras autoridades monetárias pelo mundo, né? Você mencionou que há várias regionais do Fed, né, com edifícios grandes em várias metrópoles americanas com corpo técnico bastante robusto, muita gente trabalhando em cargos e estudos dos mais variados. Qual que é a importância desse tipo de pensamento, gerar esse tipo de pensamento, de reflexão dentro da autoridade monetária? Isso é importante para o debate econômico? O Fed tem este papel no fomento do debate econômico, na observação de fenômenos? Isso tem seu papel ou de fato te parece ser algo que seria passível de um corte? Olha, só quem está lá dentro pode realmente dizer se é possível cortar e atingir as mesmas metas e as mesmas funções, né? Há funções regulatórias, existe realmente um staff de pesquisa e estudo muito, muito grande por todos os Feds. Aí você pode questionar qual é a produtividade de todos esses papers que eles ficam publicando. Todos os bancos centrais têm staff de pesquisa e deveriam ter staff de pesquisa, mas realmente o Fed se destaca, né, por ter um corpo de economistas trabalhando, né, bem maior do que qualquer outro banco central, né, por causa dessas regionais. E como eu disse, né, a tendência de qualquer burocracia é querer crescer, fazer mais e contratar mais. Então, talvez haja de fato espaço, né, dentro de um governo que gostaria de cortar custos discricionários, né, que foi, né, toda aquela coisa do Doge, do Elon Musk, foi exatamente isso, né? São gastos discricionários, né? Então ninguém está tocando na previdência, por exemplo, né? Mas o Trump gostaria de cortar esses gastos. Acho que vale a pena, né, ter esse debate, né? Obviamente ele fica no Twitter e o Trump xingando o pau, né? Mas acho que há um debate, há um possível debate, sim, sobre se de fato, né, o Fed e os Fed regionais poderiam gastar menos, né, ter menos gente no seu quadro funcional. E, Tony, só para a gente terminar, nas últimas 24 horas, a gente teve anúncio de acordos com o Japão, dos Estados Unidos com o Japão e com as Filipinas. Há a expectativa de que nas próximas horas... Indonésia também e a União Europeia também seja concluída a negociação. Você está mais otimista e qual que é a tua leitura sobre Brasil nessa história? Os nossos canais estão emperrados mesmo com Washington? Demonstra que o mercado subiu hoje, né? A Bolsa Americana subiu hoje muito nessa percepção, né, que vai chegar no 1º de agosto e haverá vários acordos e quem não tiver acordo pode ter um acordo logo depois. Obviamente, Japão e Europa são grandes parceiros comerciais, importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, fazer acordo com eles é algo relevante. E também o Trump tem dito que as negociações com a China estão indo muito bem. Ele até, né, tem matéria de jornal dizendo que ele gostaria de visitar Xi Jinping em Beijing, então ele quer ficar um pouco mais amigável com ele. Né? E tem esses acordos menores, né? Filipinas, Indonésia e alguns outros. Então parece que não estamos, mais uma vez, caminhando, né, no 1º de agosto para algum tipo de grande apocalipse tarifário. Né? E aí o mercado, que estava um pouquinho de lado, realmente não corrigiu, mas estava um pouquinho de lado em relação a esse risco, né? Hoje, né, meio que realizou, não, isso não vai rolar, então tá tudo recuperando. E parece, infelizmente, né, que um dos países que pelo menos eu não tenho ouvido nada de positivo de chegar a algum tipo de acordo é exatamente o Brasil. Então parece que não tem nada acontecendo, não estou ouvindo de nada concreto, né? Então pode ser vários países, né, terão algum tipo de acordo e sejamos honestos, esses acordos, né, não são perfeitos e todos esses países vão ter algum nível de tarifação bem maior do que tinham. Essa é a realidade. Mas, infelizmente, parece que talvez o Brasil realmente, né, chegue no 1º de agosto com uma tarifa de 50%. Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, colunista do Money, obrigado pela conversa. Bom finzinho de quarta-feira, Tony.